Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia nessa noite, Apocalipse, no capítulo 4. O Senhor queimou essa palavra no meu espírito. Para mim, um motivo de alegria de estar aqui nessa noite. Adorar Jesus, as crianças, louvando ao Senhor. Aleluia. Que lindas! É isso aí, tem que adorar Jesus com alegria, né? Não é verdade? Vocês estavam lindas adorando Jesus, todos vocês. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. A epígrafe aqui no meu está: o trono no céu. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E ouvi uma voz como da primeira vez, como de som de trombeta, falando comigo. Disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco celeste, de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes talares ou vestes de branco, que tinham nas suas cabeças coroa de ouro. Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Fala nessa noite: meu Deus é onisciente. Também havia diante do trono como um mar de um vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro era semelhante ao leão, o segundo ao touro, o terceiro semelhante como de homem, e o quarto era semelhante como uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Aleluia. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Pode se acertar glorificando a Deus, né? Passagem maravilhosa, né? Muitos até tem medo, irmão, de ler esse livro, Apocalipse. De tão dificultoso de entender, de tão dificultoso e complexo, né? Porque é um livro bastante figurativo, tem muita coisa figurada, tem muita coisa que a gente muitas vezes vê: meu Deus, é dragão, esses seres viventes, como entender, né? E nós vemos a beleza desse livro. Um livro que tem por título Apocalipse, Revelação. E quando Jesus chega diante deste homem, faziam aproximadamente 63 anos que esse João, a qual o irmão disse aqui, ele começou a escrever aquele livro lá atrás, né? Dizendo que Jesus era a palavra de Deus, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora imagina, João, a última vez que ele ouviu a voz de Jesus, ele tinha aproximadamente, irmão, 23 anos de idade, ali aos pés da cruz. E consequentemente, quando Jesus aparece para eles dentro daquela sala, e quando eles estavam ali dentro daquela sala com medo, depois da morte e da ressurreição de Cristo, eles estavam apreensivos, porque eles pensavam que eles teriam o mesmo fim que Cristo. E naquelas emoções de medo, de insegurança, de incerteza, a palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou
ali preocupada, sendo grega, Sírio-Fenícia, mas tinha um entendimento que dentro da sua casa havia uma possessão maligna. Jesus, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela sabia que tinha algo ali. E Jesus dá uma palavra assertiva, uma palavra de paz e de segurança para ela. Ali também, quando a irmã trouxe aquela palavra de Reis, vemos o desencorajamento de Elias. Com medo, preocupado, só eu fiquei. Estão querendo me matar. E Deus chega não com uma voz, irmã, de trovão, não com uma voz de fogo, não com uma tempestade. A palavra de Deus fala que veio uma voz como um vento suave, dizendo o quê? Elias, o que você está fazendo aqui? Sai para fora. Agora imagina aqui nesse momento. Passou 63 anos aproximadamente. João aqui tinha quase 93, 92, 90 e poucos anos, para não errar, né? Um velhinho. Todos os seus amigos morreram. Todos. A igreja estava num período de perseguição. A palavra fala que esse imperador queria acabar com a vida deste homem por ele amar Jesus. E os historiadores falam que ele lança João um tacho de óleo fervendo, ele sai ileso. E não obstante, querendo arrancar a voz dele, lança ele numa ilha de Patmos. Imagina como estaria a cabeça deste homem. Se você ler o capítulo 1, a Bíblia nos diz que quando ele começa a abrir essa palavra, a palavra de Deus fala dessa maneira: João, olha que ele fala aí da parte de Jesus Cristo no verso 5 do capítulo 1, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Ele tinha tanta convicção, pastor, nesse Jesus, que ele começa a escrever essa carta dentro daquele presídio de alta periculosidade. Ele poderia, irmão, fazer muitas vezes que nem Davi: ó, minha alma, porque você está batida, porque você se perturba dentro de mim, só eu fiquei. Mas ele enche o peito e fala, inspirado pelo Espírito de Deus, falando dessa maneira: ele nos ama e ele nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre, amém. Vede, ele vem com as nuvens, olha a confiança, pastor. E todo olho verá, e toda língua confessará, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E quando ele fala amém, sabe quem chega, irmão? A palavra de Deus fala, quando ele fala sim, amém, Jesus chega diante dele, fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João diz o Senhor, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Aí começa a discorrer o livro falando: eu, João, companheiro vosso e irmão vosso das aflições, estava eu numa ilha chamada Patmos, e Jesus chega diante dele e fala para ele escrever as 7 igrejas da Ásia. Mas antes de Jesus falar isso para ele, a Bíblia fala que quando ele para olhar quem estava atrás dele, essa voz que vinha, a palavra de Deus fala que ele começa a tentar expressar e não perder nenhum momento. Não se relapse com aquela revelação, não se relapse com aquele momento. Eu não sei se ele tinha comido naquele dia. Já trabalhei muito, irmãos, e fiz muita obra em presídio. Quando meu irmão estava preso ali em Balbinos, eu ia, irmão, ficava de madrugada, acordava para orar e ficava até as 4:30 da tarde em jejum e oração. Os presos ficavam pedalando para lá e para cá. Mas esse dia foi um dia diferente. Não era como um dia qualquer. Eu não sei se ele comeu um pão duro, tomou uma sopa rala. Eu só sei que ele ouviu essa voz. E a Bíblia nos diz que quando ele voltou para ouvir aquele que falava com ele, a voz dele, irmão, era como voz de muitas águas. Você já ouviu, irmão, barulho de cachoeira? Imagina essas águas
ficam as 7 igrejas. E Jesus, ele não passa num lugar à toa, ele estava andando diante dos 7 candeeiros. E na sua mão, irmão, tinha 7 estrelas, que tipificavam os anjos da igreja, os pastores, a liderança. Ele via que Jesus tinha todo o poderio, todo o domínio. E quando ele olha para a face dele é como o sol na sua força. Ele olha para o cabelo dele, a Bíblia nos diz que o cabelo dele era branco como a neve. Ele olha para os olhos dele é como um chão de fogo. Da boca dele saiu uma espada de 2 gumes. E ele vai descendo e olha para os pés dele, era como um latão reluzente. E a Bíblia fala que ele cai de cara no chão morto. Ele cai, irmão. E quando ele estava morto, Jesus toca nele com a sua destra no seu ombro e fala: João, não tema. Não tenha medo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala isso: não tenha medo. O medo, irmão, é uma ferramenta que Satanás tem usado tanto nesses últimos tempos para tirar a força do povo de Deus. Aleluia. Traz insegurança, incerteza, desencorajamento. Mas eu tenho algo para falar para você: o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus do seu povo. O mesmo Jesus que apareceu na ilha de Pátios é o mesmo Cristo que está falando essa noite. Não tenha medo. Sabe por quê, João? Olha o que ele diz: porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Irmão, fica imaginando o coração desse homem, irmão. Glória a Deus! 3 anos você andar com Jesus, tem um encontro com ele na sua juventude. Sabe a primeira vez que ele ouviu a voz dele? Foi num dia muito especial, sabe? Jesus, ele tinha acabado de expulsar um demônio da sinagoga, cura a sogra do apóstolo, ainda não era apóstolo, mas era de Pedro. E ele está andando na beira de uma praia e vê alguns barcos sendo limpos. Ele entra naquele barco e começa a ensinar a multidão. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, vai para o mais alto mar. Eles tinham, irmão, essa sede do Messias. Glória a E Jesus Deus! começa a falar para eles: vai para o alto mar e lança suas redes. Sabemos a história. Pedro olha para ele e fala: ah, mestre, mas havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua lançarei as minhas redes. Uma pesca maravilhosa ao tal ponto de Pedro, que está ali, Tiago está ali, chama, aleluia, o Espírito de Zebedeu do outro lado. Ele falou: João, vem pra cá. André, vem pra cá. Os barcos foram cheios. E quando os barcos foram cheios, a Bíblia nos diz que eles chegaram, aleluia, de dar margem. A palavra de Deus fala que eles deixaram o barco, deixaram a pesca, deixaram família e seguiram, irmão, aquele que não somente tem poder de mudar o contexto da minha vida exterior, mas aquele que é o dono da minha vida. Fica imaginando esse João, irmão, vendo Jesus falando para aquela mulher de fluxo de sangue: quem me tocou? Eu fico imaginando João pertinho dele, quando Jesus, irmão, começa a ensinar as beatitudes, bem-aventurado. Aleluia! Essa voz, no capítulo 4 nós ouvimos aqui, Glória a Deus! que ele ouve uma voz como da primeira vez. Não era somente desse livro, irmão. Essa voz, irmã, que fez ele chegar ao tal ponto de negar a sua vida. Aleluia! A Bíblia nos diz que depois dessas coisas, depois das cartas, das instruções, ele viu uma porta no céu. Uma porta que estava fechada, irmão. Aleluia! E qual é o seu medo? Aleluia. Jesus chama ele para o grupo: João, sobe para cá. Ele ouviu essa voz como da primeira. Você lembra, irmão, da voz? Aleluia! Ou você esqueceu? O que tem feito você esquecer dessa voz? Aleluia. E ele viu, irmão, o que eu e você tenta imaginar. Você já imaginou ele? Você já imaginou essa cena? Vamos entrar no texto, imagina. Desmotivado, com medo, não sei se estava com fome, não sei como que estava
aquela ilha de Patmos, mas só sei que o império estava se unindo, o povo havia sido disperso, os seus amigos tinham sido mortos. Aí a gente pensa, né? Ah, eu estou aqui sozinho e agora? Fazer o quê, né? Aí a confiança, imagina você pensando que Deus te esqueceu, aí Jesus chega para ele, irmão, e revela as coisas que em breve ia. Aí Jesus começa a revelar para ele, João capítulo 21, quando Jesus aparece para eles, a Bíblia nos diz que eles estavam na praia pescando, e Jesus está na beira da praia, né? Porque Jesus é assim, tudo que ele faz, irmão, ele é o começo e o fim, ele começa aí, né? E Jesus realmente, irmão, vai atrás daqueles que ele comissiona. A Bíblia fala que quando Pedro viu ele ressurreto na beira da praia, ele estava nu. Ele se joga para dentro da água e vai nadando de braçada até a beira da praia, senta perto de Jesus. E Jesus ali interroga Pedro, começa a falar para ele: Pedro, você me ama? Vimos aquela cena, irmão, peixe, pão, comunhão. E ali aquele homem que estava pertinho de Jesus chama a atenção de Pedro: Jesus, e esse daí? Aí Jesus fala para ele: o que importa esse daqui, irmão? Segue-me tu, segue-me você. Porque se eu quiser que ele fique até que eu venha, isso não é problema para você se preocupar. E Pedro ali é interrogado, Jesus sempre tenta resgatar esse primeiro: você me ama? Oh, Deus. Por 3 vezes perguntou isso. Aí ele fala: ah, Senhor, o Senhor sabe. Tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Sabemos. Deus. E Jesus ensina ele, fala: Pedro, quando você era menino, você fazia as coisas de... Mas era como se Jesus estivesse falando para ele, né? É necessário você crescer. Aleluia. Porque vai chegar um tempo, Pedro, que vão pegar você pela sua mão e vão te levar, e você não vai querer nem pensar em dizer não. Você vai como uma ovelha muda. Essa é a verdade. Assim é o servo de Deus, irmão. Passa por tanta coisa como uma ovelha. Somos levados, Paulo fala, né, ao matador, como ovelhas. Situações, problemas, dificuldade. Aí muitos olham assim: mas ainda você confia nesse Deus? Olha como que está sua casa, sua família, sua vida. Você está presa aí nessa ilha. Ah, irmão, quando uma pessoa falar isso daí pra você, que você está aí sozinho, abandonado, lembra essa pessoa que esse Jesus aqui que eu estou pregando não está morto, não. Ele está vivo. Aleluia. E tem uma porta aberta pra você nessa noite, pra você entrar, pra você ver quem está sentado no mais alto e sublime trono, irmão. Se os próprios seres viventes não se cansam de adorar, porque você está calado. Reconhece quem é o Senhor teu Deus. O teu Deus não é o mundo, irmão. O teu Deus vive. O que Jesus está falando nessa noite é que não acabou com o controle. Eu estou vivo. Tem uma porta aberta. Paulo fala isso em Hebreus 10:19. Hoje nós temos a ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Então cheguemos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Como está a sua fé? Quer abandonar o barco, irmão? Ah, mas o Deus de Elias está aqui. Aleluia. Elias
superficiais da sua fé está correndo perigo, irmão. Aprendamos com Davi. Deus fala a Davi, inspirado em Salmo 119, ele fala: Deus, a tua palavra eu escondi. Eu escondi. Ele fala o que para a igreja de Filadélfia? Guarda. Mas, irmão, é tanta coisa que quer preencher a minha mente. É por isso que eu estou assim. E a gente, irmão, não vence as nossas guerras com conhecimento humano. Irmão, Jesus mostrou para ele a revelação. É a mesma coisa quando o ímpio escuta esse livro, fica tudo perturbado. É dragão, é ruína, é fome, é destruição. Apocalipse, é Armagedon, tá todo mundo perdido. Aí Jesus chega diante da igreja amada. Não. Vai acontecer tudo isso, mas eu vim para falar: tudo vai ficar. Glória a Deus. Porque eu sou o Alfa, não tenha medo, porque tudo vai ficar. Aleluia. É assim que Jesus faz em nossas vidas. Em nossas cavernas, nas dificuldades que enfrentamos. E Satanás é oportunista, irmão. É verdade. Satanás é tão oportunista, porque se a gente ser dominado pelos nossos sentimentos, isso nos levará à ruína, porque o coração do homem é enganoso. Maldito é o homem que confia na força do seu braço e faz dele seu uso. Vemos o povo de Israel, por confiar na sua força, por confiar na sua própria teologia, confiar em si mesmo, irmão. O que aconteceu? A Bíblia fala em Deuteronômio 32 que ele fala: engordou-se Jesurum, engordou-se e engrossou-se, e deu coices, e desprezou a rocha da sua salvação. Jesurum significa amado. Deus olha para eles e fala: você se engordou, você se engrossou, eu alimentei você, eu dei tudo do bom e do melhor para você, e toda essa formosura que você adquiriu por mim, sabe o que você fez? Você me deu coice e desprezou a rocha da sua salvação. Oh, Deus. Você confiou em outros deuses? Quem é essa rocha, Israel, sendo que eu sou a rocha? Leia Deuteronômio na sua casa 32. Moisés ali faz um cântico junto com Josué, filho de Num. Ele fala: inclinai aos céus e terra como testemunha. Goteja sobre vós a minha palavra como orvalho e como chuva. Pois Deus é perfeito, cujas suas obras são retas. Ele é a rocha perfeita. Aleluia. E ele fala dessa maneira: como a águia ensina o seu passarinho a voar, assim eu tomei vocês com as minhas asas. Fiz vocês cavalgar pelos montes, vocês beberam dos rochedos, os meus do rochedo. Deus fala dessa maneira: eu fiz vocês cavalgar, adquirir, prosperar, te trouxe segurança e estabilidade quando você não tinha. Sabe o que acontece, irmão, de toda estruturação que Deus deu para Israel? Oh, Jesus. Irmão, o povo de Israel, irmão, entrou na terra de Canaã. Vê Juízes. A Bíblia nos diz, Juízes, o último capítulo, que eles não tinham rei. E o coração deles não era mais como eles. Vemos reis. Deus tirou, irmão, aquela nação poderosa a qual tinha falado para Salomão. Ele ficou tão feliz que Salomão teve essa ideia. Ainda que ele disse a Isaías: mas aonde será o lugar do meu descanso? Glória a Deus. Aonde eu vou habitar, sendo que a toda a terra e toda a sua plenitude é minha? Eu não me habitarei, Isaías, em templos feitos por mão de homens, Aleluia. mas eu me atentarei para o quebrantado e contrito de coração, e para aquele que treme diante da minha palavra. Aleluia. Será, irmão, que eu tenho tido essa consciência? A Bíblia fala que quando ele ouviu essa voz,
intimidade dele. Foi de imediato, irmão, em espírito. Ah, irmão, eu fico imaginando essa cena. Preso, desterrado, longe da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Mas Jesus quis mostrar para ele que ele não estava. Senhor. Aí eu vejo Jesus dando um encorajamento para ele, sabe? Ah, irmão, imagina ele vendo toda a beleza, os anciãos se dobrando. Glória a Deus. Eles começam a falar: digno é, Senhor nosso, Deus nosso. E ele começa a ouvir isso, é lindo, irmão, no capítulo 5. Vou ler aqui, parafraseando, depois que você lê na sua casa. Ele fala que havia um homem assentado sobre o trono, e no seu livro, na sua mão direita, um livro com 7 selos. Depois desse espetáculo lindo, os 4 seres viventes entronizando aquele que vive para todos sempre. A igreja tem que voltar a entronizar aquele que vive para todos sempre. O culto só é culto, irmão, quando a gente reconhece que o Santo Deus está dentro dele. Hoje se adoram tudo dentro da igreja, pregadores que são idolatria, cantores que são idolatria, tem adorado. Nós temos muitas vezes servido tantos amantes, e Deus está falando essa noite é noite de colocar por terra tudo altar que foi erguido a Baal. Porque nesta noite eu quero mostrar para você, igreja, que há um Deus de Israel, há um Deus de Israel. Ele explicou isso, meu irmão. Se é Deus, sirva. Se é Baal, sirva. Arruma um altar, meu querido. E a Bíblia fala que caiu o fogo do céu. Sabe quem estava lá em cima daquele altar, irmão? Como uma analogia, como um apontamento, era Cristo. E esse altar, irmão, só pega fogo através de uma vida de purificação. Ele derrama água sobre o holocausto. Faz um rego. Vocês, filhos de Baal, fiquem aí. Mas eu fico dentro do reino. Ah, não é maravilhoso quando a gente vê esses apontamentos que mostram o nosso Jesus desde o Antigo Testamento, trazendo para nós, irmão. Antes de tudo, ele foi entregue por nós. Imagine agora, João, no capítulo 5, a Bíblia fala que ele vê o trono, e na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Fala: Deus, tem muitas coisas, é extenso, é por dentro e por fora. Imagina aquele livro, irmão, escrito por dentro e por fora, e 17 selos, mas ninguém podia olhar para ele, irmão. Nem sequer tocar nele, ninguém era digno. Não foi achado ninguém digno no céu e nem na terra. Glória a Deus. Ele fica desesperado. Glória a Deus. Jesus me deu tanta revelação aqui, e me deu no capítulo 4, mas ele começa a chorar, irmão. No céu tem choro, irmão. Onde já se viu? Ele chora compulsivamente, chora. A Bíblia nos diz que um ancião chega do lado dele e fala: homem, não chore. Homem, não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto e reviveu, para abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. Pastor amado, que palavra linda é essa! Esse é o nosso Jesus, que não deixa sua igreja enganada. Ele é o teu Cristo, na qual nós pegamos com ousadia, com devoção, cantamos, porque Ele revela para nós a sua palavra. Ele deu um cordeiro morto lá no propiciatório do céu. Hebreus fala isso, que ele entrou no mais profundo interior de Deus, como precursor, assim como âncora da alma, a qual Jesus entrou no mais profundo interior dela. Você vê que Paulo fala sobre que a nossa esperança tem que ser como âncora da alma. Imagina você no mar,
tempestade. Se não tiver uma âncora, né, pastor? É capaz de virar, né? E ele fala da nossa viva esperança. Nós temos que ter uma esperança como âncora da nossa vida, a qual Jesus é a âncora. Ele entrou no mais profundo interior. Sabe o que Paulo está falando? Calma, não tenha medo. Jesus já deu seguridade para você. Aí está falando para os hebreus, mas aqui, irmão, ele vê esse cordeiro morto, e ele vai com todo o domínio, toda a autoridade. Toma da mão daquele que está sentado sobre o trono esse livro e começa a desatar os seus e Jesus revela tanta coisa maravilhosa que você começa a ler. Você fica, meu Deus, os selos, as trombetas, é tanta coisa. Os impérios desse mundo vão se dobrar, coisas vão acontecer. E a Bíblia fala que quando ele começa a ler, irmão, a Bíblia nos diz também que o último selo, quando foi aberto, a Bíblia fala sobre a ira do cordeiro e todos aqueles que lutaram essa peleja da fé. Porque a fé vai exigir, irmão, não 2 horas do nosso dia. A fé vai custar a sua vida. Moisés fala em Deuteronômio 32, os últimos versículos. Essa palavra para vocês não é vã, antes ela é a sua vida. Nos últimos versos do capítulo 32, você quer ler comigo, irmão? Jesus faz ele lá para você ler. Aleluia. Abre aí Deuteronômio 32. Glória a Deus. Deuteronômio 32, verso 47. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongarei os dias na terra que passando o Jordão ides a possuir. Irmã, e qual é essa terra? Que expectativa é essa? Essa palavra para nós não é vã, antes ela é a nossa vida. Essa palavra ia levar o povo para Canaã, aleluia. E a nossa Canaã espiritual está no céu, aleluia. E aqui em Apocalipse 18, Jesus fala sobre ele vindo com todo poderio, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse capítulo 5, até o cântico fala: digno é o cordeiro ao que está sentado sobre o trono. Porque todos veem o seu poder, a sua graça. E vai decorrer no livro, irmão, e chega no capítulo 21. Ah, que coisa linda. Glória a Deus. Ele fala, irmão, dessa cidade, a qual o Jordão a gente vai atravessar e vai possuir. Aí você acha que é fácil, irmão, conquistar essa Canaã espiritual? Lá tinha muita gente dentro daquela terra. Era Moabita, Amalequita, Cananeu, Filisteu, Jebuseu, Fariseu. Glória a Deus. Os fariseus da nossa vida de hoje, né, irmãos? Que quer tentar parar. Mas você vê, irmão, que eles conquistaram lá, eles perderam. Porque para nós hoje, como aplicação, o céu é tomado lá. Você está se esforçando, sendo que Jesus está te dando confiança. Sabe, Jesus está chegando na sua vida hoje. Olha o meu servo João, tanta coisa ele sofreu, mas você vê que ele conquistou, irmão, tanta força na presença de Jesus, que ele escreveu esse livro aqui pra gente. Irmão, isso é maravilhoso. Mais de 2000 anos essa palavra do Novo Testamento, e a Bíblia toda tem quase 5000 anos viva. Deus atravessando de geração a geração para falar que Ele está voltando. E nos últimos versículos, eu quero ler aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Já estou encerrando, pastor. 22, perdão. No 21 ele fala da Nova Jerusalém.
E no capítulo 4 ele fala: nós não desfalecemos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não viessem ter o conhecimento da verdade, do esplendor de Jesus, aleluia, na face do esplendor de Deus, na face de Jesus, que é o Evangelho. E você vai percorrendo esse capítulo 4, ele fala: ainda que o nosso velho homem, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia após. Glória a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha para o seu irmão do seu lado e fala: irmão, tem um prazo para acabar. Pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, ainda que os mares se esbravejam, ainda que as montanhas caiam sobre si. Fala assim: há um rio, há esperança. Fala: há um rio, cuja corrente alegram a cidade de Deus. E ele mora dentro dela. Agora eu quero que você fale com impetuosidade. Fala dessa maneira: e ao romper da aurora, ele ajudará. Deus está estendendo a mão de graça sobre você, te dando força para continuar. Irmão, ele mora dentro dela. Essas águas são águas vivas, e bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes. Deus peça que vem beba. Você vê que esse livro, Salmo 46, ele fala: os reinos se levantam e caem. Oh, Jesus. Mas ele fala o que, irmão? Aquietai-vos. Quietude para o seu entendimento, para os seus sentimentos. A sua alma está turbulenta, Deus está falando: aquietai-vos. Irmão, quando a nossa cabeça está perturbada, a gente não quer ouvir ninguém, né, pastor? Tantos pensamentos. Tem hora que a gente tem que dar essa palavra: aquieta. Tem um cantor que fala assim: a minha alma está como uma criança desmamada. Como uma criança desmamada, assim eu estou em ti. Sabe, irmão? Eu amamentei muito minha filha, minha primeira filha. Ela tomou leite em mim, com 1 ano e 4 meses. Eu ia contar uma pra ela, ficava. Você podia mexer na perninha dela, no braço dela. Você podia fazer o que for, como uma criança desmamada. Onde está a confiança da igreja? Aonde, irmão? Aquieta, porque eu não vou deixar você. Eu estarei com você todos. Só uma segunda-feira, só um domingo. É só um domingo que ele fala. Não, no sábado, só no das irmãs. O meu Espírito, que é Consolador, o ajudador, estará com vocês todos os dias até a consumação. Ah, irmão, isso é segredo. E aqui nesse último capítulo ele fala sobre as oportunidades daqueles que querem servir a ele. Ele fala: vai ficar de fora os cães, os mentirosos. Não, esse não vai entrar. Mas bem-aventurado. E é tão lindo, irmão, porque a igreja, no contexto geral, está perdendo esse desejo de chamar esse noivo para dentro da casa. Porque só ele que dá descanso, irmão. Não vai falar não, irmão, que você não passa por um momento, que nem a irmã falou, ninguém é super mulher, maravilha, super homem aqui, não. Passamos por declínio. A Bíblia fala que as 10 virgens todas estavam dormindo, irmão.
até os prudentes. O povo lá no Getsemane com Jesus, todos estavam. Porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Aleluia. E a Bíblia nos diz, lá no último capítulo, a Bíblia fala que o Espírito Santo inspira a boca do apóstolo, desse discípulo que eu creio, irmão, que ele ia morrer. Eu acho que depois dessa ele ia morrer. Até eu, irmão, para falar a verdade, ver Jesus entronizado, eu ia falar assim, eu me leva, já me leva. Aí Jesus fala no capítulo 11 e fala, não, toma esse livrinho da mão desse anjo no capítulo 11. Come ele. Porque, João, ainda importa que você pregue, profetize a muitos reinos, povos e nações. Ainda tem muito. Aleluia, glória a Deus. Glória que ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. E Jesus fala isso para ele. E João, inspirado nesses últimos versos, fala: o Espírito e a noiva dizem: volta, Jesus, volta. O Espírito e a noiva dizem: o Espírito Santo mandou a hora dele vir. Se coloque de pé nessa noite. E ele fala no verso 20. Vou ler o 18. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que ouve, diga: vem. Que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, dessa profecia, Deus lhe tirará parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Jesus fala, eu dou testemunho disso, e eu digo para vocês, certamente, venho. Com certeza estou voltando. Olha como ele encerra esse livro: certamente cedo venho. Esqueci de cedo. Certamente cedo venho. Aí Josué estava falando: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Senhor, meus irmãos estão aqui. Meu Deus. Eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha, Pai, abençoar a mente, o coração de cada um, e mostre, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos traz vigor, fortalece a força daquele que não tem nenhum vigor. E eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor está dando expectativa desse irmão e dessa irmã, achando, Pai, que o Senhor está isento, achando que o Senhor não está olhando, achando que o Senhor não está, Pai, se importando. E nesse livro eu vejo o Teu abraço na sua igreja, o Teu abraço na vida dos meus irmãos, dando, Senhor, esse apontamento na mente deles, Pai, que passarão céus, passarão terra, Senhor, mas as Tuas palavras vão permanecer para sempre. E o Senhor nos disse, Pai, para a gente acreditar nela, porque as Tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes olhar, Pai, no nosso Brasil, as situações que estão acontecendo no poder legislativo, executivo, Senhor. Senhor amado, que o Senhor venha colocar as mãos, Senhor, na praça dos três poderes, porque Tu és aquele, Pai, que está com as 7 estrelas em Suas mãos. A Tua igreja está em Tuas mãos. Pai amado, tira, Senhor, toda ansiedade, todo pensamento, Senhor amado, acelerado, tudo aquilo que tem agido na mente do meu irmão e da minha irmã. Pai amado, o que o Senhor disse, Pai, na Sua palavra: não andeis ansiosos e preocupados com coisa alguma. Aleluia. No que haveis de comer, no que haveis de vestir. Aleluia. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a Sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz e não esquecer nenhuma das Suas palavras.
Deus, Ele quer agir na nossa vida, não é? Ninguém pode impedir. Aleluia. As irmãs de oração, pastora Fabiana, pastora Marília, Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos recebem essa palavra? Amém. Guarde ela no Glória a Deus. do vosso coração. Amém? Tenho certeza absoluta que Jesus está voltando. Glória a Deus. E Ele disse: cedo venho, né? Deus. O meu galardão está comigo. Ô, Jesus. Glórias a Deus. Então Ele está chegando, Ele está chegando. Glória a Deus. Não se apavore com a sua luta, não se apavore com nada, que Ele está chegando. Amém? Você tem que levantar as suas mãos para os céus e agradecer a Deus, aleluia, que Ele ainda tem tido misericórdia conosco. Verdade, Jesus. E tem nos dado a palavra. Como foi pregado nesta noite, nós vemos, Glória a Deus. Aleluia. aleluia, idolatria dentro da igreja. Na igreja católica, não, na igreja evangélica. Tem gente pagando R$140 para ouvir uma pregação. R$140 para sentar dentro de uma igreja e ouvir uma pregação. Quando eu ouvi isso, eu fiquei indignado. O ingresso mais barato para a pessoa entrar na igreja, irmão, para ouvir a pregação, R$60. Misericórdia, Deus. Pagando ingresso para ouvir a mensagem de Deus. O triste não é a pessoa cobrar, o triste é ter quem pague. É você vê a igreja que é pautada na palavra, estão vazias, e igreja que estão pautada em fumaça, sabe? Shows, não sei o quê. Nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração para nós jamais permitirmos que a nossa carne, aleluia, tome conta. E que o nosso desejo, a nossa vontade, aleluia, ela não sobreponha a vontade de Deus na nossa vida. Viva debaixo da vontade de Deus, irmãos. Amém? Seja grato a Deus, porque Deus ainda está falando conosco. Glória a Deus. Deus ainda está Glória a falando Deus. conosco. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele exorta e corrige aquele que Ele ama. Ele ama. E Jesus te ama. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus amado, Meu Deus, Deus carinho, Deus santo, Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor amado, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor amado, por ter trazido a tua serva para ministrar aos nossos corações e ensinar um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus amado, que a palavra que foi ministrada não veio da mente do homem, do coração do homem, mas ela veio, Senhor amado, do teu trono de graça, ó Pai, para o nosso coração, para nos saciar, nos alimentar, Senhor amado, aleluia, que nós possamos cada dia mais estarmos, ó Pai amado, aleluia, com o nosso ouvido bem atento, com a nossa alma, Senhor amado, aleluia, na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim como o Senhor disse nesta noite, ó Pai, que restaurará os contritos do coração, que o Senhor venha restaurar agora, ó Pai, o altar de adoração, ó Pai, da tua noiva, da tua igreja, Senhor, e que o Senhor venha enchê-los, capacitá-los cada vez mais, ó Pai, Senhor amado, que as aflições desse tempo, ó Pai, não venha sobrepujar, Senhor, aleluia, que a glória que há de vir, Senhor, aleluia, e as promessas inseridas na tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, e cremos, ó Deus amado, aleluia, no poder que há no Espírito Santo, que nos conduz cada dia mais para perto de ti. Senhor, em nome de Jesus, leva os teus filhos, os teus servos para os nossos lares abençoados, ó Pai, guardados pelo Senhor. Que este domingo, Senhor, que está vindo, ó Pai, seja um domingo de glória, de vitória, de paz, ó Pai, aleluia, e de oportunidade de cada dia mais nos aproximarmos de ti, Senhor. É isso que nós oramos, ó Pai, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Adoramos, Senhor Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Glórias a Deus. Vamos orar.